Olá pessoal, iremos entender como criar um novo projeto interno. Quando abrimos o Dialux, o primeiro que aparece é essa caixa de diálogo. Através dessa caixa de diálogo, nós já conseguimos selecionar o tipo de cenário que queremos criar. No caso, nós vamos aprender a criar um novo cenário interno, um novo projeto interno e alterar algumas configurações básicas. Clicando, ele abre o editor de sala. No editor de sala, nós colocamos as medidas, as dimensões básicas, comprimento, largura e altura. Alteramos aqui, ok, ele nos cria essa sala com as dimensões que a gente estabeleceu lá, certo? Só que muitas das vezes a gente quer criar uma sala, a sala nunca é retangular, perfeita. Como que a gente consegue alterar a estrutura, a geometria da sala? Clicando no botão direito, aqui em editar geometria de sala. Quando a gente abre a edição da geometria da sala, a gente consegue inserir ou remover pontos. Inserindo pontos para alterar a geometria, eu venho com o botão direito, clicando aqui em um desses pontos tracejados que delimitam a sala e eu coloco aqui, inserir ponto. Inserindo ponto, eu já consigo alterar a geometria. Vamos tentar fazer uma sala tipo um L. O que eu posso fazer aqui? Inserir mais um ponto. Eu consigo arrastar esse ponto e ele auxilia. Quando a gente introduz um novo ponto, tem um auxiliar de edição que puxa o ponto para uma linha que já existe um ponto. No caso, ele copia a dimensão em X do ponto 5. Se eu arrastar aqui o 3, ele copia a posição em Y do 4 e a mesma do 2. Dando OK, ele mantém esse formato. E caso eu queira remover esses pontos, quero voltar retangular novamente, venho aqui, excluir ponto. Excluir ponto. Aqui, ó. Volta a ser um novo retângulo. Ou mesmo eu posso remover esse ponto. Excluir ponto. Cancelando, eu volto ao padrão normal. É assim que eu consigo alterar o formato da sala. E quando nós já abrimos uma sala e queremos adicionar mais uma, nós temos aqui, ó, esse ícone, nova sala. E OK, alteramos aqui, abre novamente o editor de sala, alteramos as dimensões, OK. Cria sala 2 novamente. E assim sucessivamente. Sala 3 e assim sucessivamente. Todas essas salas pertencem ao projeto 1. Ele adicionou. E mais um detalhe. Quando eu venho editar a geometria da sala, e já tem várias salas, ele abre o selecionador de sala. Já que a gente tem várias salas, a gente precisa estabelecer para o programa que sala a gente quer editar a geometria. No caso é o 1, ele. Nós temos isso. Nós temos um outro auxiliar aqui no editor de sala que a gente consegue alterar colocando os dados das posições dos pontos em que a gente quer alterar. Por exemplo, eu tenho 4 aqui na posição, vem aqui ponto 4, posição em Y 3.304. Se eu quiser colocar no mesmo ponto que o 6 e o 5, o que eu faço? Basta alterar a posição 4 aqui, eu coloco 10. Ele vai exatamente ficar no mesmo ponto que o 4, que o 5 e o 6, desculpa. Movimentou. Veio para aqui novamente. Eu quero pegar o 3 e colocar no mesmo ponto, no 10. Venho aqui em Y, altero. Só que eu quero que ele venha aqui, mais ou menos. Vamos dizer uns, se eu tenho 15 nos 10. Coloco aqui também, 10. Ela alterou. Dessa forma a gente também consegue alterar de forma mais precisa as posições dos pontos que a gente adicionou. Para a edição de sala, dos detalhes da geometria da sala é isso. Às vezes eu tenho a necessidade de introduzir uma parede. Quando, por exemplo, eu importo um DWG, uma planta, eu preciso introduzir algumas paredes dentro dessa sala que eu criei. Que recursos no Dialux eu tenho para fazer isso? São poucos, mas dá para introduzir. De que forma? Eu tenho aqui um projeto já feito, só para exemplificar como introduzir as paredes. No caso, seriam essas paredes. Se eu vir na visão 3D, eu consigo ver aqui, ó, representado da forma que eu representei essas paredes. Como que eu introduzo então essas paredes? Vou remover aqui. Eu tenho essas linhas auxiliares, né? Vou remover também as luminárias. Remover tudo.
Tem uma sala com dimensões de 17, 12 e 4.5 de altura. Aí eu tenho, por algum motivo eu coloquei essas linhas auxiliares, posso alterar. Aí também a gente aproveita e aprende como inserir essas linhas auxiliares. Então aqui, com essa linha auxiliar, desenhar linha auxiliar. Eu consigo colocar linhas auxiliares retas. Apenas linhas auxiliares. Para que servem as linhas auxiliares? Como o próprio nome diz, para auxiliar na construção de alguma coisa. Eles servem de referência quando a gente tiver para posicionar algum objeto. Esse tipo, desenhar traço de linhas auxiliares, em que a gente consegue estabelecer vários tipos contínuos, ainda assim retos, linhas retas. Fechar. Terminamos. Delete, elimino tudo. S, a gente consegue estabelecer linhas curvas, contínuas porém curvas. Vendo? E curva consoante você vai movimentando. ESC, eu termino. Delete, eu elimino. Aqui uma circular. E na outra a gente consegue estabelecer uma trama. Uma trama de linhas. Vendo? Também interessante. Tudo isso auxiliar. Ajuda muito na construção e no desenvolvimento das áreas em geral. Eu vou pegar essa aqui, a reta. Eu quero uma parede que corte a nossa sala no meio. Tem uma outra aqui. Como que eu introduzo essas paredes? Como que eu crio? Eu venho aqui, ó, objetos, objeto padrão, paralelepípedo. As nossas paredes têm formato de um paralelepípedo. Eu posso inserir já colocando as dimensões a partir daqui, ou simplesmente clico no botão esquerdo, arrasto até o ponto onde eu quero inserir e solto. Quando eu faço isso, ele vem com as dimensões padrão que estavam selecionadas, já que a gente não alterou, ele traz aqui, que é um de largura, um de comprimento e um de altura, na posição em que a gente arrastou. Eu vou alterar. A parede tem uma largura de 10 centímetros mais ou menos. Coloco aqui 10 a 15. O comprimento, como que eu vou saber o comprimento daqui a aqui? Eu pego na trena, fita métrica, e eu meço o comprimento. Por isso que essa linha auxiliar, ó, quando eu chego nesse ponto, ele já pega o auxílio. Tem o 9.02. Então eu já sei o comprimento disso. 902, altero aqui. Dou um clique, ele introduz esse valor. E por que é importante utilizar essas linhas auxiliares? Quando eu tiver um objeto para arrastar, a gente pode ver que ele pega o centro do objeto. Quando eu levo na linha auxiliar, ele pega também o centro da linha. Então não tem erro, ele coloca exatamente no centro um do outro. Se eu pegar aqui, colocar nesse, ele vai achar o centro dessa linha. Que no caso é aí. Colocou. Porque eu venho aqui no 3D, eu vejo que a minha parede não está com a altura certa. Como que eu coloco a altura certa? Primeiro eu confirmo a altura da sala 4.5. Ok. Vou arrastar isso para o ponto certo. Eu altero 4.5. Só que devemos lembrar que ele pega o centro. Então a altura em que ele deve estar é a altura do centro da sala. Então a metade de 4.5 seria 2,25. Então essa é a altura que a gente deve considerar que a parede tem que estar. Por quê? Você está vendo o ponto de referência da parede? Se a gente coloca 0, ele arrasta esse ponto aqui, ó. Ele arrasta aqui pro chão. Então ele pega sempre o centro do paralelepípedo. Então se eu quero que ele fique na posição certa, eu coloco a metade, que é 2,25. Certo? Ela arrasta para metade. Eu introduzi essa parede. Eu vou introduzir a próxima parede. A próxima parede, como a gente pode observar, não está na horizontal, está na vertical. Como que eu rotaciono? Eu posso rotacionar girando aqui, dessa forma. Ela auxilia a 90, foi a 90. Ou eu posso vir aqui, rotação. No caso, nessa visão que a gente quer rotacionar na posição Z. Esse azul indica que sentido a gente quer rotacionar. Se eu pegar no 3D é mais fácil de visualizar. Você vê que a cor azul representa de cima, representa o X para a gente, o sistema de coordenadas normal.
que é o Z. Se eu rotaciono 90 aqui, eu tenho isso, certo? Vai para 0. Se eu rotaciono o Y, eu vou alterar o verde, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, para o que a gente quer alterar, eu Z. Só que eu não vou remover essa parede. Então, eu copio e colo. Crio nova parede. Rotaciono para 90. Coloco do lado por enquanto. Meço novamente o comprimento da parede. Eu tenho 12. Então, ele tem que ter um comprimento de 12. Certo? Eu arrasto para o centro. Eu tenho as paredes. Dessa forma, eu consigo criar paredes. Por quê? Porque às vezes, quando a gente não cria as paredes, os resultados luminotécnicos não são exatamente os reais, porque a gente não considerou as obstruções que as paredes criam na iluminação. Então é importante sempre criar as paredes. Dessa forma eu consegui criar as paredes, como você podendo observar. Como inserir então uma luminária? Existem vários aspectos relacionados quanto ao tipo de distribuição, a origem da luminária. Vamos entender primeiro a origem da luminária, as curvas e eixos dessa luminária. Como a gente pode selecionar, vindo aqui em seleção de luminárias, nós podemos abrir os tipos de origem da luminária, onde a gente pode retirar essas luminárias. Ou vindo aqui, seleção de luminárias, nós temos um catálogo vasto do Dialux, com diversas luminárias comerciais, modelos e marcas podem ser utilizadas. Catálogo online, buscar na internet. Ou temos o banco próprio de luminárias, quando a gente insere uma luminária. Ou um ficheiro de curvas IES. No caso, nós temos um banco de dados próprios das luminárias utilizadas pela HDA. Então, tem curvas IES próprias. Então, a gente adicionou essa pasta relacionada às luminárias da HDA. E quanto ao tipo de distribuição de luminárias, venho aqui, clicando com o botão direito, eu venho inserir luminárias, que me aparece o tipo de distribuição e inserção de luminárias que o Dialux apresenta. Ou, nesta área, também temos selecionado os mesmos tipos. Começando pelo primeiro, distribuição avulsa, que é a distribuição singular da luminária. Clicando na distribuição, aparece aqui, luminária. Selecionamos o tipo de luminária que a gente quer utilizar. No caso aqui estão selecionados as últimas luminárias utilizadas por mim. Caso queiramos utilizar outras luminárias, fizemos o processo anterior. Buscamos a luminária no catálogo. Clicando em montagem, eu tenho a posição de instalação. Eu ver quem define isso. A rotação da luminária, para luminárias com lentes específicas, e a gente quer direcionar o fluxo. E aqui a gente tem uma caixa de seleção quanto à altura de instalação. Existem dois tipos, montagem anexo definido pelo usuário. Na montagem anexa, o que ele faz? Ele instala a luminária exatamente na altura da sala, com um comprimento pendular, que seria do pêndulo de suspensão da luminária 0. Então ele vai instalar, como eu tenho uma sala de 5 metros, ele vai instalar a altura de 5 metros. Só que acontece, como é óbvio, o ponto de origem de luz do nosso fluxo não vai ser em 5 metros, embora a luminária esteja instalada em 5 metros. Por quê? Porque ele tem que considerar a altura da luminária. Para essa luminária específica que eu selecionei, ele considerou a altura, então meu ponto de luz para essa luminária sai em 4,16 metros. Clicando em inserir, ele me insere a luminária. Depois de inserida a luminária, clicando novamente na luminária, a gente pode alterar novamente esses dados, certo? Como, por exemplo, a montagem anexa. Agora eu posso alterar para definido pelo usuário. Nesse tipo de seleção da altura de montagem, eu determino a altura em que eu quero instalar essa minha luminária. No caso, como eu tenho uma sala de 5 metros, eu vou colocar 4 metros. O que acontece? Ele cria um comprimento pendular de 1 metro. Eu tenho uma suspensão da luminária de 1 metro. 1 metro por quê? Porque é a altura da luminária ao teto. É a suspensão dessa luminária. E aqui ele recalculou o ponto de altura de luz. Podemos alterar também a rotação, a luminária, ou outra coisa que a gente não podia alterar, o nome da luminária. O nome desse tipo de distribuição que a gente quer inserir. Vou deletar esse. Agora vamos a outro tipo de distribuição, que é a distribuição linear. Esse tipo de distribuição, nós selecionamos novamente a luminária, já conhecemos essa área. A montagem. Quanto à montagem, a gente pode selecionar a quantidade de luminárias que a gente quer por essa linha, ou esse perfilado, como preferir. No caso, eu vou colocar 7 luminárias. Aí, ele calcula a distância que vão estar instaladas uma luminária da outra.
Aqui nós temos as posições, porque é 2x, 2y, porque é uma linha, é uma semi-reta, tem origem e fim. Alterando aqui, eu altero a origem do meu perfilado. Alterando aqui, eu altero o final do meu perfilado. Por que que o y está com os mesmos valores? Porque eu tenho uma linha distribuída na horizontal. Os meus dois pontos de origem e de fim estão no mesmo ponto horizontal, na mesma coordenada. Alterando aqui, eu vou ter os mesmos pontos em x, porque alterei a orientação dessa minha linha. Já conhecemos essa caixa de diálogo. Agora eu tenho aqui cálculo aproximado. Por que serve o cálculo aproximado? Por vezes a gente não conhece muito bem essa luminária que a gente quer utilizar, mas a gente já sabe o quanto de luminância a gente quer ter. Então a gente vem para o cálculo aproximado. Eu vou colocar 200 lux. Clicando em sugestão, ele me gera a quantidade e a disposição de luminárias que provavelmente me dará 200 lux. Então é para isso que serve o cálculo aproximado. Eu vou colocar 800 lux, sugestão. Ele me diz que para eu ter 800 lux de média eu tenho que instalar 17 luminárias à altura de 0,58 metros para ter 800. Vou colocar aqui, ó, duas luminárias, inserir. Colocou uma linha de duas luminárias. Selecionando, ele não seleciona avulso, ele seleciona a linha, a distribuição linear. Nessa distribuição é a distribuição de campo. Ele distribui num campo. Quando a gente seleciona, ele seleciona a área toda da sala. Mas a gente pode alterar se preferir. O que eu quero selecionar aqui? O que dá para alterar aqui? Essa caixa a gente já conhece. Vem para montagem. Na montagem eu seleciono quantas fileiras eu quero nesse campo. Quantas fileiras? Eu quero 3 fileiras de 5 luminárias. 3 perfilados de 5 luminárias. Eu altero aqui também a origem. Como você pode observar. Estou alterando aí a origem. Os dados. Montagem, quanto à altura, mesma coisa. E quanto à sugestão. Coloco 300 lux. Sugestão ele me alterou. Ele me deu que com 2 perfilados de 4 luminárias eu tenho 300 lux. A distribuição, quanto ao campo e o tipo de luminárias e a rotação delas, não muito importante por agora. Clicou em inserir. Ele clica as dois perfilados de 4 luminárias que a gente selecionou. Ele fez uma inserção em campo. Selecionando, ele seleciona o campo. Aqui eu tenho uma distribuição circular, é parecida com a distribuição em campo ou em linha, linear. Selecionamos essa área, a gente já conhece. Montagem. A quantidade de luminárias que a gente quer nesse círculo. Vou colocar 4. Ele vai nos dar o raio, certo? O raio de distribuição. Ponto X, ponto Y, o ângulo, montagem anexa e sugestão. As rotações da luminária. Inserir, ele vai colocar as 4 luminárias nesse círculo. Simples assim, selecionando, ele seleciona. Aqui nós temos a inserção de holofotes, que é utilizada para a inserção de refletores. Clicando, ele cria uma seta mostrando a direção dessa iluminação. Já conhecemos essa área, vemos a distribuição. Vemos que é um pouquinho diferente. A posição de inserção, que é 0 em x, 0 em y, exatamente na origem da nossa sala. E nós temos o ponto de simetria, que é esse azul, essa cruz azul. Por que ponto de simetria? Porque na distribuição de refletores, na distribuição de holofotes, a gente pode criar uma distribuição simétrica dos refletores. Já vai entender o que eu estou falando. Aqui eu especifico, se eu quero uma distribuição simétrica na horizontal ou na vertical, seleção do tipo de montagem. Aqui eu vou colocar espelhar horizontalmente, espelhar verticalmente, com um refletor apenas. Inserir. Podemos observar que inseriu esse refletor, porém espelhou ele na vertical e espelhou eles dois na horizontal. Se eu clico novamente nele, rotações, ponto de radiação, distribuição, e eu venho aqui espelhar apenas verticalmente, podemos observar que ele só espelha esse refletor na vertical. Se eu faço o contrário, ele espelha apenas na horizontal. Se eu clico os dois e coloco mais um, ela adiciona a quantidade de refletores por canto de reflexão. Se eu tiro os dois, vai ficar apenas com esses dois refletores. A altura de montagem, a luminária, o nome, a rotação. Quanto aos tipos de distribuição é esse. Agora nós temos alguns aspectos importantes. Quando eu insiro uma luminária, quando eu deleto ela não some.
das luminárias usadas. Só clicando lá e deletando ela some. Quando eu insiro uma luminária, por vezes eu tenho luminárias com lentes específicas. E para saber, como que eu fico a saber da direção do fluxo dessa luminária? Clicando aqui, temos dois tipos. É a aparição por clique, quando eu clico ele mostra a forma de distribuição do fluxo, a direção dessa lente. Ou nesse tipo de visão, que já fica evidente sem necessidade de clicar. Por quê? Porque às vezes eu tenho luminárias que direcionam a iluminação num ângulo específico. E como que eu fico a saber? Olhando assim, não tem como eu saber por onde a luminária está direcionando a iluminação. Fica mais evidente, por exemplo, se eu colocar, deixa eu ver, uma lente que demonstra melhor isso. Essa lente. Com essa lente, por exemplo, eu sei que a iluminação vai estar direcionada na vertical. Caso eu não quisesse, se eu tenho um porta-pallet, por exemplo, com corredores na horizontal. Eu rotaciono. Eu sei que o fluxo da iluminação vai estar na horizontal e não na vertical, que é um aspecto também importante quanto ao direcionamento do fluxo da iluminação. E quanto à seleção, por vezes a gente tem vários objetos e a gente quer movimentar eles sem selecionar a luminária. Vamos supor que eu tenho um campo aqui. Qualquer coisa que eu selecionar aqui vai selecionar as luminárias. Eu não quero que ele selecione. Eu venho aqui, autorizar ou impedir a seleção de distribuição de luminárias. Eu desseleciono. Clicando nas luminárias, eu já não seleciono as luminárias. Só se voltar, clicar, ele seleciona novamente as luminárias. Quanto às luminárias, o mais básico possível é isso. Vemos no próximo capítulo.